Olá, estamos no ar com o programa OAB Nacional. Confira agora o que foi notícia na Ordem dos Advogados do Brasil. O OAB Nacional participa de audiência pública na Câmara dos Deputados sobre o projeto de lei que estabelece limite remuneratório no funcionalismo público. Em 2017, luta por prerrogativas foi prioridade que nem crise política enfraqueceu. Você vai ver a atuação da OAB Nacional para garantir que o ensino do direito tenha qualidade e excelência na formação de novos advogados e advogadas no país. E mais, Corregedoria Geral da Ordem tem crescimento nas demandas e mostra a toda a advocacia a importância do Código de Ética e Disciplina para um bom exercício profissional. Tudo isso você confere agora no programa OAB Nacional. Os gastos do governo com o serviço público no Brasil é maior do que em países como os Estados Unidos e a Alemanha, por exemplo. Para organizar a situação remuneratória dos servidores, a Câmara dos Deputados está analisando o projeto de lei 6.726 de 2016 para definir quais pagamentos serão submetidos ao teto do funcionalismo público. Uma comissão especial na Câmara dos Deputados está analisando o projeto de lei que pretende acabar com os chamados supersalários no funcionalismo público, respeitando o teto constitucional. O projeto de lei 6726 de 2016 foi encaminhado à Casa pelo Senado Federal. Como a PL está em tramitação, uma audiência pública foi realizada com a presença de representantes do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, da Ordem dos Advogados do Brasil, entre outros órgãos. De acordo com o texto constitucional, o limite remuneratório na administração pública é o subsídio mensal dos ministros do STF, hoje R$ 33.700. Mas como alguns rendimentos não são submetidos às regras do teto, há casos de servidores que recebem um valor maior do que o estabelecido como o máximo. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Henrique de Oliveira, exemplificou a situação da remuneração dentro do serviço público brasileiro, em todas as esferas de governo. Que os servidores públicos no Brasil formam a elite do país, são a classe mais bem remunerada em termos de média no Brasil. E isso ocorre nos diversos níveis, estadual, municipal e federal. Quando nós olhamos essa distribuição pela composição, né, não só pela média, mas distribuímos dentro dos grupos, nós vemos o seguinte: 67% dos servidores civis federais pertencem ao 10% mais rico da população. 45% dos servidores estaduais pertencem ao 10% mais rico da população e 20% dos servidores municipais pertencem ao 10% mais rico da população. O presidente da OAB, convidado para participar do debate, comentou o fato dos supersalários dentro do serviço público se tornarem comuns e usuais em todos os poderes. O que nós precisamos é sim termos a verdade remuneratória descrita para que a sociedade possa conhecer efetivamente qual é o salário de cada servidor, respeitando os princípios da Constituição. Nós temos visto hoje sistematicamente notícias Brasil afora de pessoas, servidores públicos, recebendo 300, 400 mil reais por mês. O que me impõe a afirmar que o teto constitucional virou uma verdadeira obra de ficção, se estes casos ocorrem com esta frequência e com este volume que nós estamos vendo hoje. E precisamos ter, sim, regras claras, remunerações que de fato possam elas respeitar a responsabilidade de cada uma das pessoas que exercem a atividade pública. Mas tem que ser claro na forma da lei. Esta é uma posição que o Conselho Federal da OAB vem defendendo também há bastante tempo. O parecer do projeto de lei 6726 teve o prazo prorrogado por mais 10 sessões para que a comissão especial aprofunde as análises sobre o tema antes de encaminhar a pauta para votação no plenário da Casa. O presidente da República, Michel Temer, sancionou o projeto de lei da Câmara dos Deputados que suspende os prazos processuais no período que vai de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Com a aprovação, os trabalhos em audiências e sessões de julgamento estão interrompidos neste período.
A OAB atuou de perto no percurso legislativo e acompanhou ativamente a tramitação da proposta, desde a proposição da matéria, além de manter diálogos com parlamentares sobre a importância do projeto de lei que altera dispositivos da CLT, acompanhando disposições do novo Código de Processo Civil. A OAB esteve presente na última sessão plenária do ano no Supremo Tribunal Federal. Após a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, fazer um balanço das ações em 2017, o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, destacou as melhorias que precisam ser feitas no âmbito do judiciário. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, esteve na sessão de encerramento do ano jurídico do Supremo Tribunal Federal. Em discurso, ele agradeceu o trabalho dos servidores do Judiciário e dos ministros da Corte. Falando em nome da advocacia brasileira, Lamáquia externou ainda preocupação com a falta de capacidade instalada do Poder Judiciário. A preocupação que a Ordem dos Advogados do Brasil tem hoje com a capacidade de trabalho, com a falta de juízes em diversas comarcas do Brasil. Hoje nós temos algo em torno de 18 mil juízes e quase 4.500 destas vagas não providas. Isto é algo que efetivamente nós precisamos colocar luzes. Exatamente num país que tem como média por 100 mil habitantes algo em torno de 8 juízes, enquanto sabemos que a Alemanha tem 24 juízes a cada 100 mil habitantes, Portugal algo em torno de quase 20 juízes por 100 mil habitantes. Isso é importante que a própria sociedade brasileira compreenda e saiba exatamente o que nós estamos a dizer. O presidente da Ordem frisou que no próximo ano a entidade continuará acompanhando as pautas de interesse da sociedade e desejou um ano com mais acesso à justiça em 2018. A atuação da advocacia na Corte e nas lutas do país também foram lembradas pela presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Aos senhores advogados, de uma forma especial, sem os quais é impossível cogitar de jurisdição. Quero dizer que, sem a participação dos advogados aqui na tribuna, nos memoriais, como bem lembrado pelo ministro Marco Aurélio, em todos os casos, o advogado tem sido o grande fautor do direito no Brasil. Como sempre, as grandes lutas, as que nós não podemos fazer na condição de juiz, com os limites da lei, graças a Deus, com os limites de um Estado de Direito, para que o juiz não exorbite, nem deixe de achar em qualquer momento que ele é apenas um ser humano com atribuição específica extremamente difícil. O advogado pode lutar muito mais e luta. O advogado brasileiro tem sido, historicamente, um dos maiores construtores da democracia e garantidores do Estado democrático de direito do Brasil e o maior parceiro, seguramente, do Poder Judiciário brasileiro. Muito obrigada a todos, a cada um, em meu nome, em nome do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário brasileiro. Criada pelo Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, a Corregedoria Geral do Processo Disciplinar da OAB orienta e fiscaliza a tramitação dos processos disciplinares da instituição. Em 2017, a demanda do órgão cresceu significativamente. Foram palestras, visitas e audiências em vários estados do Brasil, mostrando à classe a importância do Código de Ética e Disciplina para o bom exercício profissional. A OAB tem entre suas missões zelar pela advocacia, inclusive aqueles envolvidos em processos ético e disciplinares em todo o Brasil. Ela recebe e processa reclamações formuladas pelas partes e busca dar bom andamento a elas. A ideia é evitar a prescrição dessas ações por excesso de prazo, não permitindo que advogados e sociedade sejam prejudicados. Além disso, a Corregedoria ainda fiscaliza o trâmite dos processos nas 27 seccionais da Ordem. E o trabalho da Corregedoria tem dado bons frutos. Em comparação com o mesmo período na gestão anterior, a demanda do órgão cresceu significativamente. Foram 318 expedientes protocolizados. Desses, 225 foram juntados aos processos em trâmite para análise ou deliberação e tramitou um total de 175 processos, 94 remanescentes dos anos anteriores.
Coloco essa situação como um conhecimento maior que hoje os advogados têm do trabalho da Corregedoria e dessa atuação que se mostra bastante efetiva. E também pelo fato de termos a implementação do novo Código de Ética e Disciplina, o que deu mais visibilidade à questão ética no âmbito da Ordem dos Advogados e perante a sociedade. O que nós fizemos no âmbito da Corregedoria, a partir de uma deliberação do presidente Lamáquia, foi exatamente dar agilidade na tramitação dos processos, concedendo assim respostas imediatas àqueles que procuram a Corregedoria e que querem ver os seus processos tramitando na forma mais ágil. Além disso, a Corregedoria iniciou um projeto pioneiro chamado Corregedoria Itinerante. Ela auxilia as seccionais, tribunais de ética e disciplina e corregedorias na correta aplicação do código que trata do tema. A gente procura atender as necessidades dos tribunais de éticas e das seccionais para trazer para o Conselho Federal. Mas o mais importante é que nessas palestras nós trazemos as novidades. O Código de Ética acabou de entrar em vigor, o novo Código de Ética da OAB. Nós mostramos a visão do Conselho Federal desse novo código e proporcionamos aos julgadores e aos advogados um conhecimento mais profundo daquilo que nós buscamos com essas alterações do Código de Ética. 8 seccionais e 2 subseções já receberam a visita. Interessante que temos compartilhado as experiências, as boas práticas que as seccionais têm entre si, observando as realidades de cada uma, levando essas realidades a outras seccionais e também dando sugestões para o bom andamento do processo ético. Observamos que temos uma nova realidade no julgamento dos processos éticos. Com a troca de informações, nós temos conseguido julgar os processos éticos com maior brevidade. Hoje, fazem parte da Corregedoria o secretário-geral adjunto do Conselho Federal e exercendo a função de corregedor-geral, Ibanez Rocha Barros Júnior, e como corregedores adjuntos, os conselheiros federais Elton Sadifuber, Eric Franklin Bezerra e Nelson Ribeiro de Magalhães e Souza. Eles contam com o apoio e trabalho de 3 servidores. Através do site da Corregedoria, é possível fazer as reclamações e acompanhar os processos que tramitam no órgão. Ao longo do ano, a Ordem dos Advogados do Brasil foi atuante no Supremo Tribunal Federal. Ela se manteve atenta e defendeu questões relacionadas a lava-jato, nepotismo no serviço público, honorários advocatícios e prazos processuais. Foram importantes vitórias para a classe e para a sociedade. Em 2017, a OAB defendeu diversos temas de interesse da advocacia e da sociedade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. As decisões de ingresso na corte saíram daqui, do Pleno da OAB. Foi o caso, por exemplo, do pedido para que a nova relatoria do processo da Operação Lava Jato fosse definida o mais rápido possível depois da morte do ministro Teori Zavascki. A OAB defendeu também que a presidente do Supremo Tribunal Federal decidisse sobre a aceitação da delação premiada dos executivos da Odebrecht e, em seguida, para que instalasse uma força-tarefa para agilizar a instrução dos inquéritos e ações penais relacionadas à Operação Lava Jato. Outro momento marcante foi quando o Conselho Pleno da OAB decidiu buscar no Supremo a ampliação do alcance da súmula número 13, que especifica situações de nepotismo no serviço público. As conduções coercitivas também foram discutidas pela OAB, que propôs a ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 444, para que o Supremo Tribunal Federal oferecesse interpretação do tema conforme a Constituição Federal, já que para a ordem a medida impossibilita a orientação adequada do advogado ao cliente. A comissão fez um trabalho bastante extenso e nos solicitou que nós pautássemos o tema no Conselho Federal com a maior brevidade possível, na medida que nós temos um outro processo já no Supremo Tribunal Federal, que está para ser votado. A condução coercitiva cerceia a liberdade de ir, vir e permanecer do indivíduo, constrangendo-o a um comparecimento não previamente marcado e inviabilizando os mais mínimos arcabouços de defesa por impedi-lo
de obter a orientação técnica. Também em 2017, o Conselho Pleno da OAB se empenhou para tornar mais claros os critérios de escolha de ministros e conselheiros de tribunais de contas e ingressou com nova ADPF no Supremo. Uma vitória para a democracia veio quando a Corte concluiu o julgamento de 3 ações diretas de inconstitucionalidade propostas pela OAB e confirmou a impossibilidade de os estados editarem normas que deem autorização legislativa para a investigação de governadores pelo Superior Tribunal de Justiça em crimes de responsabilidade. Para evitar prejuízos a milhões de brasileiros, a OAB Nacional requereu ao STF preferência no julgamento da ação da entidade que pediu a correção da tabela de imposto de renda. Em ofício ao relator, ministro Roberto Barroso, a ordem argumentou que a matéria se encontrava pronta para a apreciação da Corte. E ainda em favor da advocacia, uma ADPF pedindo a aplicação do novo Código de Processo Civil para a contagem de prazos processuais em dias úteis. A regra vinha sendo desrespeitada em vários estados do país. No segundo semestre do ano, a OAB destacou a importância da decisão do Supremo a respeito da possibilidade de destaque dos honorários contratuais do valor principal da causa a ser pago por precatório ou requisição de pequeno valor. Outras questões importantes à classe foram destacadas pela OAB no Supremo. A inviolabilidade do sigilo telefônico e de dados entre advogados e clientes, respeitando o Estatuto da Advocacia, a eficácia do crime de desacato, que para a ordem viola, dentre outros, o princípio constitucional da igualdade entre particulares e servidores públicos. Cobrando respostas para a sociedade em um ano político conturbado, a OAB foi ao STF para que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, analisasse o pedido de impeachment da entidade contra o presidente Michel Temer, há meses engavetado na Casa Legislativa. Os cargos de confiança e de comissão foram alvo da ação do Conselho Federal para exigir condições e percentual mínimo dessas funções na administração pública. Além dessas, foram várias outras ações da Ordem dos Advogados do Brasil no Supremo Tribunal Federal, a fim não só de defender a advocacia, mas também os cidadãos brasileiros. 2017 foi um ano de muito trabalho para a Comissão Nacional de Ensino Jurídico da OAB, que atuou em várias esferas para garantir que o ensino do direito se mantivesse no mais alto padrão de qualidade e excelência para a formação de novos advogados e advogadas no país. Fóruns, encontros, debates, reuniões, esforços entre o Conselho Federal e as seccionais da Ordem dos Advogados em todas as regiões do Brasil. Estas foram algumas das atuações da Comissão Nacional e das Comissões Regionais de Educação Jurídica da OAB para tratar de um tema comum que afeta a todos de maneira preocupante: o ensino do direito. Para a OAB, a oferta indiscriminada de cursos e vagas de ensino superior de direito, além da criação de novas categorias de profissionais, como técnicos e tecnólogos, coloca em risco não só a qualidade da educação, mas o cenário jurídico, fundamental ao Estado Democrático de Direito e aos serviços prestados à cidadania. Para tratar sobre o assunto, em conjunto com outros membros, a Ordem dos Advogados do Brasil criou um fórum permanente intitulado O Ensino Superior na visão dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas. Durante o ano, os representantes se reuniram por 2 vezes na sede do Conselho Federal da OAB, se mostrando cada vez mais preocupados com a autonomia dada pelo Ministério da Educação às universidades e faculdades na criação de novos cursos sem liberação prévia dos órgãos. Uma carta, divulgada e assinada por 17 membros, trouxe as preocupações e reivindicações do fórum, a fim de que o MEC tome as devidas providências sobre as demandas. A OAB trabalhou, inclusive, com o Ministério da Educação para tratar sobre questões relacionadas à criação de cursos técnicos e tecnólogos em serviços jurídicos por parte do MEC. Na época, a Ordem entendeu que o aluno, ao se matricular nessa graduação, seria enganado, já que, apesar da nomenclatura, o curso permite apenas a realização de funções de administração e gestão, além de falta de postos de trabalho para esses profissionais. A gente entende que essa expressão não corresponde à realidade do curso e que poderia ser resolvido no âmbito do próprio sistema educacional
mostrando realmente a compatibilidade daquilo que o estudante vai estudar com o diploma que ele vai receber. As seccionais estiveram presentes na discussão durante os Fóruns Nacionais de Educação Jurídica, realizados nas regiões Nordeste e Sudeste. Nos encontros, foram abordadas as diretrizes da base curricular, o exame da OAB, bem como a manutenção do período mínimo de 5 anos de duração para os cursos de Direito e mais 1 ano de residência jurídica. Outro ponto importante sobre o ensino jurídico em 2017 foi a proposta do Conselho Nacional de Educação para a nova diretriz curricular do curso de Direito. Pela complexidade do tema, 2 audiências públicas foram realizadas na sede do Conselho Federal, contando com a presença de professores, estudantes e representantes de instituições de ensino, do Ministério da Educação e do Ministério Público. Para a Ordem dos Advogados, os indicadores dos egressos dos cursos de Direito no Brasil não são bons e indicam que a qualidade do ensino está fragilizada. E o que nós estamos propondo nessa discussão é justamente a busca e a recuperação da melhoria da qualidade do ensino, que possa ser um serviço que venha a ser prestado para a sociedade como um todo, mas um serviço de qualidade que vise proteger a liberdade de toda a sociedade, o patrimônio da sociedade, e é isso que a advocacia quer, é isso que a Ordem quer, é isso que o Conselho Federal quer. Ou seja, nós tenhamos profissionais gabaritados, formados, com qualidade acadêmica e com qualidade profissional. E agora, já no fim do ano, a comissão negou o pedido de abertura de 18 cursos de direito em diversas localidades do país. Os critérios para a rejeição vão desde a falta de necessidade social até deficiência na elaboração de propostas. A atuação da Comissão de Educação Jurídica do Conselho Federal e das seccionais da OAB vai continuar em 2018 para assegurar que a educação acadêmica, a formação e a qualificação dos futuros operadores de direito alcancem níveis de excelência. Uma das pautas mais importantes para a classe foi motivo de incansáveis atuações da OAB durante esse ano: as prerrogativas da advocacia. Mesmo em meio a todas as crises políticas de 2017, situações em que a Ordem teve que agir ou decidiu participar ativamente, a OAB não descuidou de seu engajamento para promover e proteger as prerrogativas profissionais. O Estatuto da Advocacia traz em seus artigos 6 e 7 os direitos da classe, mas muito além de prerrogativas, elas são garantias de defesa dos cidadãos. É por causa delas que a pessoa presa pode encontrar o seu advogado. É também por causa delas que a advocacia pode consultar processos, mesmo sem procuração, possibilitando assim o direito de defesa de seus clientes. Preservar e promover esses direitos tem sido uma das principais bandeiras da OAB, especialmente durante esse ano. Foram inúmeras ações e vitórias para a classe. Ao longo de 2017, vários estados e suas seccionais receberam a visita da Caravana Nacional das Prerrogativas, 18 até agora. Indo aonde o advogado está, a comitiva ouviu a classe, fez audiências, visitas, inspeções e palestras. Tudo isso para defender a dignidade profissional. Esteve com colegas dos municípios os mais distantes deste país para mostrar que o Conselho Federal da OAB está capacitado e quer defender cada colega que for atingido em seus direitos e na sua liberdade profissional. Com o trabalho conjunto da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia e da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, a Ordem habilitou centenas de processos, assistindo e defendendo os mais de 1 milhão de advogados e advogadas do país. Atuaram em questões de honorários de sucumbência, liberdade de pareceristas, atendimento prioritário no INSS, sigilo das comunicações entre advogados e clientes, inviolabilidade dos escritórios, dentre outras pautas. Na Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, por exemplo, nós fizemos mais de 9.000 atendimentos de advogados que tiveram suas prerrogativas violadas. No âmbito da advocacia previdenciária, conseguimos uma liminar que determina que o INSS tem que dispensar atendimento prioritário ao advogado. Conseguimos ainda reiteradas decisões no Superior Tribunal de Justiça de que não compete ao Ministério Público Federal, nem tampouco à Justiça Federal, a discussão sobre honorários de advogados. Na Justiça Criminal, foram inúmeras as ações em todos os estados da Federação,
trancadas pelo Sistema Nacional de Defesa das Prerrogativas, que visavam criminalizar o exercício da profissão e impunha dificuldade ao exercício da advocacia. Em agosto, a Marcha Nacional das Prerrogativas reuniu a classe, presidentes de seccionais e conselheiros federais, que foram ao Congresso Nacional, ao STF e ao CNJ, apresentando uma pauta de demandas da Advocacia Nacional. Na época, a OAB criticou a falta de capacidade instalada do Poder Judiciário. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia também foi um marco em relação ao tema. Pela primeira vez em toda a história de conferências, um estande dedicado às prerrogativas da classe foi montado. Nele, cursos, palestras, atendimentos e atos de desagravo. Este é um dos atos mais simbólicos que a Ordem dos Advogados do Brasil, que o Conselho Federal da OAB poderia realizar para deixar claro, de forma definitiva, que nós não aceitamos e não aceitaremos jamais qualquer desrespeito às prerrogativas da nossa profissão. O auge do trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil nesse assunto foi a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados do projeto de lei que criminaliza o desrespeito às prerrogativas profissionais da advocacia. A proposta vai ao plenário da Casa para votação de todos os parlamentares. Já que foi aprovada pelo Senado, a aceitação na Câmara é a reta final desse processo. Isto é perseguido pela Ordem dos Advogados do Brasil desde o início da sua instalação, porque a OAB tem como missão primordial, prioritária, exatamente fortalecer a atividade profissional do advogado. E com a aprovação desta lei, que criminaliza o desrespeito às prerrogativas da profissão dos advogados, nós estamos fazendo exatamente isso. É mais uma vitória histórica, é mais um passo muito importante que nós estamos dando para a finalização deste projeto e, posteriormente, a sanção. A OAB tem sido vigilante e atuante em relação às prerrogativas profissionais da classe, reforçando seu compromisso com a cidadania e o Estado Democrático de Direito. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CF-OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima.